Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente marcou uma live sobre um assunto que eu considero bastante importante e um dos assuntos assim que, na minha opinião, às vezes deixam a desejar em termos de divulgação, em termos de importância no tratamento de uma doença tão comum como a fibromialgia. Então, fibromialgia é um distúrbio de dor musculoesquelética generalizada, associada a cansaço, a perda de memória, associada a ansiedade, depressão e ao sono não reparador, e mais outras manifestações. É a causa mais comum de dor difusa no adulto e uma doença bastante prevalente, afeta mais mulheres que homens, e que tem um diagnóstico basicamente clínico e um tratamento multidisciplinar. No tratamento, nós temos dois tratamentos disponíveis, né, que frequentemente eles se juntam para tratar nossos pacientes, que é o tratamento não medicamentoso, aquele que não envolve remédios, e o tratamento medicamentoso, né, que envolve remédios. Então, muitas vezes a gente imagina que o tratamento médico ele envolve medidas medicamentosas, uso de medicamentos ou cirurgias, né, mas muitos tratamentos na medicina não são medicamentosos nem cirúrgicos, mas sim medidas de informação, de atividade física e terapias cognitivas e comportamentais que são bastante úteis no tratamento da fibromialgia. Boa parte dos pacientes fibromiálgicos irão necessitar de ambos os tratamentos, o tratamento não farmacológico, que é o que a gente vai falar hoje, e o tratamento farmacológico, que a gente não irá falar hoje, né? Então, o tratamento não farmacológico, ele objetiva o quê? Juntamente com o tratamento farmacológico, né? É melhorar os sintomas do paciente fibromiálgico. Esses sintomas necessariamente não são só dor difusa, que é a queixa principal desses pacientes, mas também é cansaço, é sono não reparador e distúrbios do humor também, principalmente ansiedade e depressão. Então, o nosso objetivo é reduzir esses sintomas. Outro objetivo importante no tratamento é ensinar os pacientes a que eles mesmos assumam a responsabilidade sobre o seu tratamento, né? Que é a autoeficácia. Então, isso é muito importante. Nós temos que adaptar o tratamento também à realidade do nosso paciente. Então, o nosso paciente, por exemplo, a condição socioeconômica dele vai influenciar nessas decisões, as preferências desse paciente sobre o tratamento, né? Por exemplo, alguns pacientes podem não querer tratamento medicamentoso. Então, o tratamento não farmacológico terá mais importância ainda. Outros podem até priorizar o tratamento farmacológico. Então, né, a gente tem que adaptar isso ao nosso paciente. E outro aspecto importante no tratamento da fibromialgia é que nós temos que também detectar as comorbidades no paciente fibromiálgico. Isso significa que os pacientes fibromiálgicos, eles, além de ter dor difusa, frequentemente eles estão deprimidos, ou frequentemente eles estão ansiosos, ou frequentemente eles estão cansados, ou frequentemente eles têm queixas abdominais, colo irritável. Então, abordar esta questão é importante. Outra comorbidade também comum no fibromiálgico é ele ter uma doença somática, uma dor inflamatória. Então, por exemplo, o fibromiálgico ele pode ter também artrite reumatoide, né? Ou ele pode ter uma artrose de joelhos, ou um ombro doloroso. Então, esses diagnósticos precisam ser feitos, porque o tratamento destas doenças, né, melhorará também indiretamente a fibromialgia. Porque as doenças somáticas, como dá um exemplo novamente, artrose de joelhos, né, elas influenciam na dor
difusa da fibromialgia. E vice-versa também, a dor difusa influencia na dor da osteoartrite. Então, é um mecanismo bidirecional, que a gente chama, né? Bom, a primeira etapa, então, o primeiro aspecto do tratamento não farmacológico dos nossos pacientes, né, é a educação. Eu considero essa medida fundamental. Né? O que isso significa? E o que está incluso na educação do paciente com fibromialgia? Está incluso, por exemplo, o entendimento, a positivação, a explicação para o nosso paciente de que a dor dele é real, que a dor não é inventada, né? E que essa dor que ele sente, que ele sofre, né? Provavelmente ela está relacionada a um mecanismo que nós chamamos de sensibilização do nosso cérebro e da nossa medula, né? Que nós chamamos de sensibilização central. Então, o nosso cérebro, por algum motivo ainda não totalmente conhecido, ou por alguns motivos, ele amplifica um estímulo que deveria ser pouco doloroso ou não doloroso. É mais ou menos assim, como se você tivesse um amplificador de som. Então, quando você está ouvindo um som de um piano, por exemplo, sem um amplificador, ele é agradável, ele passa, né, não incomoda, enfim. Mas se você começa a ouvir esse som em alto volume, amplificado, ele passa a incomodar. Então, os pacientes fibromialgicos, a princípio, têm essa amplificação da sensação dolorosa, né, a partir da medula e do cérebro. Então, explicar isso para o nosso paciente, é fundamental, né? Ele precisa entender isso. Tá? Ele também precisa entender que a medicação usada para fibromialgia tem um efeito limitado, que ela sozinha dificilmente melhora o caso, né? Então, o paciente tem que complementar as medidas farmacológicas para ele ter um benefício maior. Né? Outra questão da educação fundamental é, assim, tranquilizar o paciente que ele tem uma doença que não deforma, que não traz deformidades, né? E que não encurta a vida dele. Então, diferentemente de um paciente que tem, por exemplo, artrite reumatoide, que tem um potencial de deformidade maior, né? Então, tranquilizar o nosso paciente, que ele tem uma visão mais otimista da sua doença, é uma coisa boa, né? Além disso, tratar a comorbidade. Se o paciente está muito deprimido, ele precisa tratar a depressão junto com a fibromialgia. Então, essa situação de educação, ela é básica, né, no tratamento da fibromialgia. Outro aspecto que nós temos que abordar na educação é os distúrbios do sono. Então, os pacientes que apresentam sono não reparador, sono ruim, sono que não alivia o cansaço, né? Então, aquele paciente, ele diz que acorda de manhã como se não tivesse dormido, né? Esse sono, então, ele pode ser melhorado por medidas não farmacológicas, sem remédio, né? Por exemplo, orientar que ele durma num ambiente mais escuro, mais fresquinho, sem animais de estimação que possam atrapalhar esse sono, sem som, né, mais silencioso, escuro. Ele deve ser orientado a não ingerir alimentos ou bebidas que assim afetem a qualidade de sono dele, como o tabaco, o álcool. Não tome diuréticos à noite, por exemplo, que vão fazer com que urinem mais à noite. Evitem o uso de eletrônicos, de assistir TV deitado na hora de dormir, ou de mexer nas redes sociais. Isso também pode prejudicar o sono. A luz azulada do sono, né, do aparelho, pode incomodar também. Então, isso é uma coisa que precisa ser abordada. A higiene do sono está disponível na internet, vocês podem entrar e avaliar bem essas medidas. Eu certamente não falei de todas, mas falei de algumas importantes, né? E também, assim, seria importante
no tratamento não farmacológico, a busca de informações confiáveis, né, na internet ou nos livros. Ter cuidado, porque muita informação na internet às vezes não tem um bom controle. Então, por exemplo, sites consagrados de entidades médicas podem dar boas informações sobre fibromialgia, sobre tratamento de fibromialgia. Né? Bom, além disso, do ponto de vista assim, de cuidados no fibromialgico, né, nós temos que lembrar que há alguns problemas importantes que nós precisamos abordar. A questão, por exemplo, quando o paciente está usando opioide, né? O opioide não é uma medicação ideal para usar em fibromialgico. Então, lidar com esse problema, né, é um desafio para os profissionais. Outra situação também difícil é a polifarmácia, ou seja, quando o paciente usa mais de 4 remédios por dia. Isso é relativamente comum no fibromialgico. Outra questão importante é abordar a aderência ao tratamento. Então, educar o paciente à aderência, ao uso continuado das medicações. Então, isso é uma coisa que precisa ser discutida com o paciente. Né? Bom, em relação ao tratamento ainda não farmacológico, vamos lembrar então de um segundo domínio. Eu falei do domínio da educação, né? Agora eu quero falar do domínio do exercício aeróbico. Então, há muitas evidências de que o exercício aeróbico, né, quando não há contraindicação, então é lógico que há necessidade de revisar a parte cardiovascular, né, se há condições do exercício, ele é fundamental, o exercício aeróbico. Né? E também o exercício de força. Então, você tem benefícios tanto com exercícios aeróbicos quanto exercícios de força. Isso, por exemplo, pode ser atingido numa academia. Né? Agora, exercícios de alto impacto não são recomendáveis, principalmente no começo do tratamento. Nós temos que lembrar que o paciente fibromialgico, ele às vezes não tolera, muitas vezes ele não tolera bem exercícios, né? Então, esses pacientes eles precisam ser estimulados e orientados de uma forma de que eles consigam devagarinho esse condicionamento físico que eles perderam, né? Então, por exemplo, caminhadas são úteis, bicicleta ergométrica é útil, tá? Esteira, exercícios hidroginástica, natação, são úteis. E além do exercício aeróbico e com força, também técnicas de terapia de movimento, que não são muito, algumas não são muito difundidas no nosso meio, como o Tai Chi. Já a Yoga é um pouco mais conhecida, né? Então, essas técnicas, elas são... tem evidências científicas de que elas funcionam em boa parte dos pacientes. E também técnicas como exercícios de flexibilidade também, né? A yoga é um desses exercícios. Pode ser bastante útil também. Bom, em relação então eu quero reforçar que o exercício deva ser feito devagar, porque há muita dificuldade de começar isso, e os pacientes nos dizem, olha, eu não consigo, né? Eu não consigo, mas há necessidade de insistir e de começar devagarinho, nem que seja 5 minutos por dia, né? A frequência, se puder ser diária, é melhor, mas pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos é o mínimo que que é necessário fazer de exercício aeróbico para que tu tenha benefícios, e esses benefícios demoram para aparecer, eles não vão aparecer nas primeiras semanas, eles vão aparecer vários meses após. Bom, o cansaço é um grande desafio também no tratamento da fibromialgia. O exercício tende a melhorar devagarinho essa situação, né? Bom, em relação não é fácil realmente essa questão do exercício, mas ele é fundamental para manter a melhora do paciente fibromialgico a longo prazo, né? E existe um outro domínio importante. Então nós falamos um pouco de educação,
Falamos agora um pouquinho de exercícios aeróbicos, né? E também de força, e também de alongamento, e também de movimento. E agora vamos falar um pouquinho de terapias psicológicas, né? Que podem ajudar os pacientes fibromialgicos. Então, essas terapias cognitivas e psicológicas, há boa evidência de que elas ajudam o paciente fibromialgico. Por exemplo, comportamentos às vezes mal adaptados. Vou dar um exemplo assim, algum comportamento de dramatizar, né? Esse é um comportamento que pode aparecer na vida das pessoas. Isso pode ser abordado na terapia cognitivo-comportamental. Então, profissionais que podem auxiliar, eu sei que isso não é fácil, né? Não é tão simples assim. Até tem trabalhos mostrando que, tentando popularizar mais ou diminuir o custo dessas terapias cognitivo-comportamentais, como, por exemplo, meios eletrônicos de divulgar, de autoaplicação. Talvez no futuro isso se torne mais presente. Essas terapias, então, há evidências, né, que ajudam, sim, e que eu acho, na minha opinião, que são pouco utilizadas até na atualidade. Talvez alguma literatura sugere que deveria ser mais usada esse tipo de técnica, né? Normalmente, então, são profissionais psicólogos ou psiquiatras que podem ajudar nesse aspecto. É necessário, então, técnicas para redução de estresse também. Então, meditação pode ser uma técnica boa para redução de estresse e técnicas de relaxamento, coisa que na nossa sociedade não é muito, né, divulgada e muito valorizada. Parece que isso é um pouco mais na cultura oriental, né? E uma outra questão também que a gente deve comentar é que quando que a gente vai precisar, né, quando que a gente vai precisar usar medicamento, né, associar medicamento ao tratamento não farmacológico. É possível, então, para tratar um fibromialgico só com medidas não farmacológicas. É possível, sim. Mas parece que a maioria dos pacientes precisam das duas medidas, né? A não farmacológica e a farmacológica. Quando um paciente tem uma fibromialgia muito grave, moderada ou grave, ou que falhou a medidas não farmacológicas, nessa situação nós podemos usar a terapia farmacológica também, né? É lógico que se houver comorbidades significativas, eu esqueci de comentar duas comorbidades importantes do sono, que é a apneia do sono, né? E também a síndrome das pernas inquietas. Quando elas estão presentes, elas precisam ser tratadas especificadamente. Então é uma comorbidade importante que atrapalha o sono, afeta a qualidade do sono, e que vem mais frequentemente em pacientes fibromialgicos e precisa ser também abordada e tratada. Então eu gostaria de agradecer a atenção das pessoas que estão me acompanhando aqui. Essa live vai ficar gravada para quem quiser olhar mais tarde, enfim. Eu espero que ela possa ser útil principalmente aos pacientes que acompanham a gente por aqui, tá? Um abraço a todos e até uma próxima live no mês que vem. Tchau, tchau.